Os cartéis de drogas estão usando navios lotados de gado para contrabandear grandes quantidades de cocaína para a Europa. O mau cheiro dos animais doentes ou mortos incapacita os cães farejadores. Entre os portos citados estão de Santos e Belém, ambos públicos sob administração do Estado, portanto. Coincidência? Nós vamos entender, então, saber todos os detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber, que vai trazer aqui todas as informações para atualizar a nossa audiência. Já está conosco no telão. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste, segunda edição. Boa tarde, Geisiane, sempre uma alegria estar aqui, uma saudação especial a você e toda a audiência do Jornal da Tarde. Isso mesmo, o jornal britânico Daily Telegraph publicou uma importante reportagem nesta terça-feira, onde aponta aí esse contrabando de droga em direção à Europa, utilizando navios com o gado já doente ou até mesmo morto, que dificulta o trabalho dos agentes policiais do lado europeu. Agora, o que chama muito a atenção nesta matéria do Daily Telegraph, Geisiane, que eu gostaria aqui de ressaltar, é que a matéria diz que os portos de Santos e Belém controlados por gangues. Isso me chamou muito a atenção. A matéria também cita o porto de Cartagena, na Colômbia. Então, esses portos seriam controlados por gangues, e aí a gente pode ver o entendimento que o jornal Daily Telegraph entende por gangues, né? Mas ele coloca isso, e aí então essa operação seria, digamos, facilitada. Muitas vezes a carga, ela não eles não carregam os navios propriamente no porto, né? Sai um navio grande do porto, encontra um navio menor, um barco menor no caminho, que faz aí então o carregamento em direção à Europa, principalmente ao porto de Antuérpia, na Bélgica. Obviamente que a gente sabe que a Europa não compra carne de gado dessa maneira do Brasil, né? Existem restrições, enfim, não é tão simples assim para você colocar um animal já praticamente morrendo no navio e mandar para a Europa. Mas é o mecanismo que foi utilizado aí por traficantes. Mas ressalta essa questão aqui do Porto de Santos e de Belém, como você disse, terem sido citados nesta matéria do jornal inglês. Uma pergunta que a gente pode fazer, porque essa prática ela não é tão nova, isso não é uma grande novidade de agora, recente. Então, por que só neste momento específico, não é que a gente tem essa reportagem do jornal inglês? Bom, a gente pode fazer uma conexão um pouco mais ampla, inclusive com as ações que o presidente americano Donald Trump vem tomando no Caribe, e a coisa de 1 ou 2 dias atrás, Geisiane, olha só, o jornal Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que a Venezuela é um trampolim para jihadistas. Aí a nossa direção gentilmente disponibiliza aí a matéria do Wall Street Journal. Olha aí também, como gangues venezuelanas e jihadistas africanos estão inundando a Europa com cocaína, e que a Venezuela então seria este trampolim. Ou seja, Geisiane, toda essa movimentação no Caribe da administração Trump vem dando luz ao que está acontecendo há muito tempo, e até mesmo parte da mídia anglo-saxã, no caso o Wall Street Journal e o Telegraph, já não conseguem mais esconder que isso é um fato, que está acontecendo esse contrabando, digamos assim, entre os países latino-americanos e a Europa. Quem vem colaborando muito para que tudo isso venha à tona não é somente a justiça americana, mas também autoridades portuguesas estão fazendo apreensões aí corriqueiramente, estão executando aí o seu trabalho, e com isso, né, eu presumo, aqui não é uma notícia, é apenas uma análise que eu faço, eu acredito que as autoridades portuguesas, a essa altura do campeonato, estão de alguma maneira contribuindo com as autoridades americanas, estão compartilhando informação. É importante ressaltar que a luz do mundo agora está sobre essas rotas do narcotráfico da América Latina em direção aos Estados Unidos e também à Europa. E uma declaração há pouco do presidente Trump chamou a atenção. Ele disse que qualquer um envolvido no tráfico de drogas para os Estados Unidos, não somente a Venezuela, é um potencial alvo de ataque, está sujeito a ataque dos Estados Unidos. Ele foi questionado ali sobre a questão da Venezuela, e aí ele disse que a Colômbia, ele citou a Colômbia, que é um país fabricante de cocaína e que depois vende essa cocaína nos Estados Unidos. Ele não citou, obviamente, que atacará a Colômbia, mas depois
questionado um pouco mais sobre esse assunto, ele disse que qualquer um que esteja envolvido, então, no tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos está sujeito a ataque, não só a Venezuela. Então, Gesiane, quando a gente vê essas três notícias, né, essa do Daily Telegraph, e que, para nossa tristeza, nós somos brasileiros, né, Gesiane? Eu, como correspondente, jamais gostaria de ver o nome do meu país dessa maneira na mídia internacional, mas 2 portos sendo utilizados aí e controlados por gangues. Repito, essa frase chama muita atenção, mas essa questão aí da Venezuela com os jihadistas e agora essa declaração do presidente Trump de coisa de 40 minutos atrás, a gente vê com certeza uma conexão entre elas, não é mesmo, Gesiane? A gente vê uma conexão também com a própria cultura, né? Os Estados Unidos foi inundado também justamente por conta da cultura woke, que é o relativismo moral puro. A Europa seguiu o mesmo caminho, deixou o Ocidente morrer por ali e agora precisa fazer aí o caminho de volta para tentar regular minimamente as coisas. Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Inevitável não te perguntar, Ivan Kleber, se teria alguma relação da ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Donald Trump com essa questão de que qualquer país ou todo país pode estar sujeito a ataques. Porque Lula, na verdade, não abre publicamente isso, nem deve ter falado com o Trump na reunião, mas ele sabe que os Estados Unidos já estão atuando aqui no Brasil de maneira inteligente. Porque para eles terem a percepção de como as drogas estão entrando e saindo e de como determinados escândalos estão estourando aqui no Brasil, com informações que a gente sabe que o brasileiro espião normal não tem como levantar, ele está desconfiado que pode ter um dedo americano já atuando por aqui. Então, será que o Lula ligou o sinal de alerta de que está com medo realmente de uma ação americana mais explícita do que a implícita que já ocorre? Olá, Serrão, minha saudação a você. Olha só, se este assunto em específico foi tratado no telefonema, obviamente que a gente ainda não tem essa informação. Agora, as últimas 48 horas trazem informações importantes nesse sentido. A primeira delas, ontem, o filho do El Chapo, que era o comandante ali dos cartéis mexicanos, que está preso nos Estados Unidos, ele confessou ser culpado de tráfico de drogas para a cidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. É mais um aí que pode começar a entregar essas rotas, enfim, havia uma delação premiada, alguma coisa junto ali com o Hugo El Pollo Carvajal. Por que eu estou trazendo essa notícia? Porque os americanos realmente estão muito interessados nas rotas, e agora a declaração do presidente Trump, nesse sentido, dá uma certa indicação. Eu não acredito que o tema tenha sido esse, tá? Só esse, pelo menos, o Serrão. Ontem circulava a informação de que o Brasil, de alguma maneira, tentaria se colocar como um possível mediador entre Estados Unidos e Venezuela, caso os Estados Unidos atacassem a Venezuela. Mas aí sai essa notícia de hoje aí desse telefonema. O que nós podemos dizer aqui é que tanto o regime cubano, e eu tenho uma informação sobre Cuba também, e o regime venezuelano estão pressionando Lula para que ele faça mais para defender a Venezuela, não é? Pelo menos na questão diplomática. Agora à tarde, Serrão, um daqueles aviões espiões que os Estados Unidos utilizam, o Poseidon P-8, ficou voando em círculo ali muito próximo de Havana, em Cuba. Ou seja, já não é mais uma exclusividade esses voos desses aviões da Venezuela. Aparentemente, os americanos estão dando uma olhadinha ali o que o regime cubano está fazendo, né? Então, eu acredito que existe essa pressão por parte dos regimes cubano, venezuelano, Gustavo Petro também deve estar pressionando, um que outro democrata lá nos Estados Unidos, para que o Lula, de alguma maneira, tente fazer alguma coisa. Eu acredito que seja lá qual for a decisão que o presidente Trump tomou em relação à Venezuela, não será o Lula a convencer o presidente Trump do contrário. Então, os motivos da ligação a gente ainda não sabe, mas com certeza a Venezuela deve ter sido assunto, sim. Gesiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.